sou Camila Fiuza, jornalista, faço parte do Instituto Água e Saneamento. Este vídeo faz parte da série Projetos e Iniciativas, uma realização do IAS, em apoio à rede Saneamento Tem Solução, que promove soluções para o acesso ao esgotamento sanitário e banheiros no Brasil. Vamos conhecer o trabalho do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que surgiu em Minas Gerais, passou por São Paulo até chegar em 8 escolas municipais das comunidades rurais do Maranhão, nas cidades de Itapecuru-Mirim e Arari, lá no estado do Maranhão. É o consultor técnico do CPCD, o Carlos Pereira. Carlos, seja muito bem-vindo e obrigada por participar da nossa série. O projeto iniciou em junho de 2022, este ano, no povoado de Flecheira, que é território quilombola de Oiteiro dos Nogueira, e desde então vocês passaram por outras áreas rurais. Eu gostaria que você contasse para a gente qual foi o ponto de partida para a implementação dessa iniciativa e como surgiu a ideia de levar o saneamento básico para as escolas e abordar a educação ambiental. Obrigado, gente, pelo convite. Primeiramente, bom dia para todos e todas, né, que estão aí, vão ver esse vídeo, né? Então, esse projeto de saneamento nas escolas, ele surge inicialmente a partir de uma cooperação técnica que foi existente entre o Instituto Iguá de Sustentabilidade, a Tigre, o Instituto ICH da Tigre também, né, que convidou o CPCD para realizar ações em escolas que tinham recebido uma tecnologia de tratamento de água, né, as caixas de captação de água de chuva. Então, essa cooperação, ela teve como propósito levar também uma solução de esgoto, já que a água estava chegando naquelas escolas, né, rurais. Então, a partir daí, o CPCD foi propositor, né, no processo de execução dessa ação, com a intenção de propor uma solução para essa questão do saneamento do esgoto dessas escolas, né. Por ocasião, a Tigre foi a parceira que doou as tecnologias, no caso, a tecnologia dela é a Unifam, né, para fazer essa experiência e gerar conhecimento que pudesse orientar políticas públicas, né, de levar saneamento para escolas rurais do restante do país. Foi uma forma de contribuir para a política, né, para poder orientar e, digamos assim, estimular, fazer incidência, né, para tentar resolver esse problema que é tão grave ainda no país, né, de não só escolas, né, mas comunidades que não têm ainda o tratamento de esgoto. E nesse sentido, a escolha do Maranhão, né, foi uma ação já baseada em ações pregressas do CPCD, né, já trabalhávamos lá há algum tempo, e já sabíamos qual era o cenário. Então, foi muito importante ter essa possibilidade, né, de contribuir tanto para as escolas que receberam as 8, como também para o Estado, né, de criar referências de que é possível fazer, né, uma ação de garantir saneamento nas escolas, né, que pudesse, inclusive, inspirar a ampliação para outras escolas do Estado e dos municípios e até para outras regiões do país, né. E enfim, de qualquer forma, essa ação, ela já gerou um impacto importante, porque o BNDES, inclusive, ele criou um edital para poder fazer esse mesmo trabalho em escolas da Ilha do Marajó, né? Então, a experiência que a gente fez no Maranhão, ela ajudou um pouco a dar um norte de como fazer esse tipo de trabalho, né? De pensar em soluções que sejam isoladas, né? Que não sejam ligadas à rede, soluções mais individuais, né? E a gente fez isso entendendo que era importante tratar isso dentro da educação ambiental, já que a escola foi o espaço de execução, né? Não teria jeito de fazer de uma forma, digamos assim, de outra forma, né? Porque o entendimento é que a tecnologia, ela tem que estar acompanhada de uma compreensão da comunidade, né? De um entendimento do que está sendo feito, e foi assim que a gente desenvolveu esse trabalho lá durante esses meses, né? Ótimo. Aproveitando, né, que você contou para a gente a base do tratamento de esgoto que vocês utilizam, que é a Unifam, eu gostaria que você contasse para a gente, Carlos, como é que funciona essa tecnologia, quantos litros por dia é capaz de tratar e como funciona também a gestão desse sistema depois de instalado. Então, também houve o envolvimento das secretarias municipais, né, de educação e das escolas, né? Sem essas parcerias locais, é impossível de realizar esse trabalho com eficácia.
E, nesse caso, a tecnologia que entrou na proposta, né, a nossa proposição geral é tecnologias que tenham essa possibilidade de trabalhar de forma isolada. Ela é uma estação de tratamento de esgoto miniaturizada que trabalha com micro-organismos aeróbios, né, para fazer o tratamento do esgoto. A tecnologia que a TIG desenvolveu, ela traz uma eficiência de 90% a 95% no tratamento, né? Então, e precisa de uma fonte de energia, né, que foi importante, por isso as escolas foram os locais prioritários nesse momento, mas ela tem esse propósito, e ela consegue tratar entre 800 e 1.000 litros por dia, cada tecnologia, né? Então, nas escolas, nós usamos conjuntos de 3 ou 4 tecnologias, né? Então, você multiplica essas unidades por esse número, 800 a 1.000 litros diários, né? Então, essa capacidade que ela tem de jogar esse material antigamente, antes dessa ação, toda essa solução de esgoto ia para o sistema de solo, né? Ia para lençol, porque não tinha o tratamento, né? E essa foi, na minha visão, uma evolução importante, né? De não contaminar os lençóis, principalmente naquela região lá que você tem grandes alagamentos, assim essa é a região de Baixada Maranhense, né? A região que chove muito, então essa água com contaminante, quando ela fica misturada ali no solo, ela pode ir para outros locais, né? Então, com o tratamento, você reduz esse risco ao mínimo, né? E, na verdade, praticamente zero, né? Carlos, surgiu uma dúvida aqui, como é que ficaria a gestão desses sistemas, né, desse sistema no pós-implementação, considerando as secretarias municipais de educação como atores-chave, uma vez que os sistemas estão dentro das escolas, né? Por exemplo, Isso. com a mudança agora de governo e as mudanças, né, dos governos, como garantir a permanência desse projeto nas escolas? Então, nesse projeto especificamente, as escolas, e as secretarias, né, que são as gestoras, eles foram parceiros, tiveram aceite, né, de que a tecnologia ia ser implantada. Houve todo um processo inicial de mobilização, sensibilização, que gerou um termo, né, de parceria documentado, né, e com as responsabilidades de cada parceiro. No caso dessas escolas, elas receberam essas tecnologias de graça, né, assim, sem custo, e também o processo de implementação, né, que veio da parceria com o Iguar. Mas o grande ponto que eu acho é porque essa tecnologia ela tem uma manutenção muito simples, né? Cada Unifam dessa utiliza uma energia equivalente a uma lâmpada de 45, de 55 watts. Então, para uma escola, esse custo ele foi incorporado ao modelo da energia da escola. Toda escola tem uma fonte de energia, então, basicamente, o custo que a escola tem é manter a energia, né? Que é necessária para fazer o soprador, porque como o sistema ele é aeróbio, precisa estar soprando, né? Tem todo o mecanismo lá de controle, né? De que tipo de ambiente, de qual situação você vai ter, se quando a escola está cheia, quando a escola está de férias, tem os módulos, né, de funcionamento, mas essa parte da manutenção, do custo de manutenção, ela é incorporada dentro da dinâmica da escola, porque está ligada à rede de elétrica da escola. E existe uma figura, que é um operador que foi treinado para fazer a manutenção do sistema, né? Que é fazer a limpeza do filtro, que é verificar o nível do lodo, né? E, se necessário for, fazer uma retirada de excesso de lodo para um caminhão limpa-fossa, se necessário for, né? Então, esse processo ele foi incorporado basicamente na vida da escola, né? Aí é independente da secretaria do governo municipal, as escolas, as direções, né? Isso está já incorporado, né? E a expectativa é que também, com a questão da educação ambiental, com o impacto que essas ações, que essas tecnologias tragam para as escolas, né? Se torne realmente uma política adotada. Inclusive, já existe o interesse desses municípios de ampliar, né? De buscar implantar em outras escolas, né? Então, acho que a eficácia do trabalho, ela traz essa segurança de sequência. E também o baixo custo de manutenção, né? Que acaba não gerando uma grande, digamos assim, alteração nos gastos da escola, né? E essa é a nossa intenção. E quando a gente trabalha envolvendo a comunidade, os pais, os alunos, como foi feito, professores, então não vai ser só a tecnologia que importa ali, né? Todo o propósito dela, ele sendo compreendido por todo mundo, então, independente de quem está na gestão, se a comunidade, se a escola, se os professores e os alunos compreendem a importância dessa tecnologia ali, vai ter mais motivação para qualquer outro gestor que vier compreender, vai ser lembrado por essa comunidade que é importante fazer essa continuidade, né?
É por isso que a gente investiu na educação ambiental, por conta de também ter mais elementos que ajudem nessa incidência, né, uma incidência de política, digamos assim, a nível de escola, a nível de secretaria, né, porque a gente sabe que existem essas variações à medida que você muda de poder, né, você tem, às vezes, mudança de filosofia, enfim. Mas, nesse caso, a nossa proposta foi deixar alguma coisa mais consolidada, né, que, inclusive, na nossa ação de implementação, houve a questão de trazer para a escola, quer dizer, a partir daquela tecnologia dessa discussão do saneamento, um fortalecimento das estratégias de educação ambiental, né? E deixamos na escola, além da discussão, da pauta, né? Colocado na pauta junto com as crianças e com os professores, nós deixamos algumas tecnologias sociais da permacultura, que é uma filosofia do CPCD, que ajudará a escola a manter essa discussão viva, né? Através da permacultura, do ciclo de bananeira, mostrar outras alternativas de tratamento da água cinza, do próprio da resíduo sólido, né? Porque o saneamento não é só o tratamento de esgoto, né? Tem a parte da água, né? Do resíduo e da drenagem fluvial. Então, essas peças, elas ficaram incorporadas na escola, né? Para que os professores e a comunidade possa dar sequência nessa construção. E aí acreditamos que, com o resultado disso, com o impacto dessas ações positivas, né? Nós temos mais chance mais segurança do processo ser continuado, porque a ideia é aumentar o pertencimento, que as pessoas possam tomar posse daquilo dali, né, e multiplicar, né, e felizmente a gente já tem tido retornos positivos, né, dessas ações implantadas, né, e que estão sendo utilizadas como material pedagógico nas escolas, né. Que maravilha! Gostaria de saber, mais ou menos, como é que se dá a relação das crianças com o projeto, Carlos? Você pode contar para a gente também quantas crianças, em média, são atendidas? Olha, nós atingimos 8 escolas. A comunidade total, entre professores e funcionários e estudantes, foi mais de 1.300 pessoas, né, diretamente, né, que participam e utilizam esse espaço escolar. E a ideia, como nós tivemos um tempo muito curto de execução, né, nós acabamos fazendo, em relação às crianças, né, nós acabamos fazendo primeiro um trabalho anterior com os professores e gestores, né, de explicar, depois que houve a conversa e o acordo entre as secretarias de educação, que é um passo muito importante, né? Sem você conseguir mostrar para a Secretaria de Educação a viabilidade de um projeto como esse, né? E sem haver o aceite, não tem como você entrar na escola para discutir esse assunto. Mas uma vez que há essa compreensão, essa construção, a argumentação, e as secretarias elas dão positivo, fica mais fácil entrar na escola para fazer o trabalho. E a gente acabou que nessa oportunidade da entrada nas escolas, fazendo a leitura de cada contexto, né? Então, a nossa intervenção na parte de educação ambiental foi contextualizada para cada realidade de cada escola, né? Cada escola você via qual o nível de intervenções que já tinha na área de educação ambiental, o que já estava sendo pensado ali para ações nesse nível, e o que a gente fez foi trazer o saneamento como um elemento de debate, né? Ele trazer discussão ambiental por uma coisa objetiva, né? Quer dizer, como é que as famílias, a escola estavam lidando com a água, com o esgoto, com resíduo sólido, né? E, nesse caso, como a gente teve uma semana, mais ou menos, de tempo de implementação em cada escola, talvez um pouco mais, 8 dias, dependendo da média, nós fizemos uma ação intensiva com as crianças, né? Primeiro apresentou para elas o que acontecia naquela escola, já que a gente ia alterar a dinâmica daquela escola por menos uma semana, né? Então, a gente apresentou o projeto para cada sala, né? Explicamos o que era, trouxemos o conceito de saneamento para dentro da sala de aula, e durante essa semana foram feitos alguns acordos, com alguns combinados, né, com as escolas, com as crianças, né, de produção de desenhos, de produção de frases que pudessem trazer a leitura que elas estavam fazendo desse assunto, baseado na vida que elas tinham em casa e na própria escola, né. Então, no final da semana, as crianças traziam ali os desenhos, apresentavam isso, quer dizer, a gente acabou provocando um envolvimento, né, professor, fizeram acompanhamento dessa produção e fizeram, até algumas escolas fizeram vídeos e tal, e ainda hoje eles mandam vídeos das hortas que foram montadas lá, os canteiros fechadura, né, então o envolvimento foi todo, né, nesse sentido, né, trazer o conceito, porque é importante, porque às vezes esse assunto ele fica muito na linha, né, fica como linguagem técnica de um grupo específico, né, nós quisemos trazer para dentro da sala de aula, porque a criança ela está vendo a gente ali fazendo a obra, mas ela tem que entender o que aquilo ali significa, por que está acontecendo aquilo, né? E ao mesmo tempo como é que ela conecta isso com a vida dela na comunidade, né? E isso foi importante. Aí provocamos que eles trouxessem mudas para a gente fazer o plantio, né,
na horta, ali uma mudinha, e isso foi uma ação que a gente acabou tendo que fazer nesse período curto de tempo, né, de uma semana, assim. E depois continuamos um acompanhamento, a gente formou grupos de WhatsApp com os diretores das escolas, né, algumas pessoas de referência, para a gente ir monitorando como é que as coisas vão se dando, né, como é que a escola está se apropriando mais disso, o que, que eles estão fazendo a partir daquelas tecnologias, né, e foi assim, né, e depois aí levar os alunos para ver, após a obra terminada, levava para poder mostrar, ó, isso aqui é a tecnologia, faz isso, pega o esgoto ali, trata, faz isso aqui, aí ele vai, depois do tratamento, essa água ela é infiltrada no solo, e aí todas as salas foram visitadas, todos os alunos tiveram a oportunidade de entender o que a gente estava fazendo, e no final também as pessoas puderam levá-lo ali atrás para conhecer. E o que aconteceu? Muitas escolas, esse espaço que antes era meio morto, assim, sem muita atividade, agora se tornou uma peça importante ali que serve para a escola, para a parte pedagógica dela, né? Quer dizer, o debate do saneamento ele veio trazer para a escola mais elementos, né, mais ferramentas, mais um assunto que coloca essas escolas já como uma referência dentro da região, né? Haja vista que no Maranhão, por exemplo, o saneamento, nesses municípios não existe saneamento, não existe tratamento de esgoto nas cidades, né? Então, essas escolas hoje, elas trazem para elas uma situação que tira elas daquele cenário nosso de 35 milhões de pessoas sem água tratada e 100 milhões sem tratamento de esgoto, né? E elas, como espaço de divulgação, de formação do saber, viraram referência tanto para as escolas vizinhas como para outras regiões, né, do estado, né, que quiserem ver uma forma de fazer isso, né? Uma tecnologia centralizada. A intenção é mostrar que existem possibilidades, né? Nesse caso, foi a parceira importante, foi a TIC, que fez entrou com a tecnologia. Mas a ideia é que a gente possa ter um portfólio de tecnologias, né, e que seja adaptáveis para cada situação, porque o Brasil é grande, né, são várias realidades, né, de questão de logística, de questão de técnica de construção. Nesse caso, por exemplo, a gente treinou localmente o construtor e o educador, né, que ficou acompanhando esse trabalho em cada escola, e foi muito importante isso também, né, de ter essa formação de pessoas ali, que possam estar replicando, caso seja desejo de outras escolas, né. Sim, a gente fica pensando também nessas escolas, né, que desejam replicar esse sistema, essa atuação do CPCD na zona rural do Maranhão, então escolas que estão espalhadas aí, zonas rurais, áreas rurais do Brasil inteiro, como é que elas podem ter como exemplo esse projeto, né, do CPCD? Para isso, Carlos, já que a gente está encerrando nossa conversa, eu gostaria que você colocasse, assim, os principais desafios na execução dessa iniciativa e quais foram os aprendizados desse programa nas escolas que possam inspirar outros projetos em comunidades rurais do país. Olha, o desafio é que a gente tem um fato, né? Nós temos escolas que não têm tratamento de esgoto e muitas nem água, né? Então, isso é uma motivação, não dá para poder continuar tendo educandários, e aí é um exemplo de um tipo de espaço, né? Mas você tem que pensar em todas as outros espaços que não tem ainda. Então, o desafio foi esse, primeiro, a questão logística, né? A questão de você ter um parceiro, as parcerias conseguirem se consolidar, né? Porque um trabalho desse que foi feito no pós-pandemia, né? Nós aqui em Minas e o processo lá no Maranhão, não foi fácil essa parte de mobilização inicial, né? Para conseguir chegar a ponto de chegar com as tecnologias que foram de São Paulo, né? E conseguir mobilizar, chegar às escolas que muitas vezes estavam 40 quilômetros de distância da cidade, né? Essa parte da logística foi difícil. O processo de mobilização também é muito desafiante, tem que ser muito bem feito, né? Para que exista essa participação, né, efetiva, né, da escola, da comunidade. Então, para isso é importante ter nós entendemos que tem que ter uma pessoa de referência, um educador. Foi muito importante nosso educador local lá para fazer essa presença, né. Foi um dos propósitos desse trabalho, até por conta da cooperação técnica, foi de ter referências de valores, de como fazer isso, né, de qual é o método. Então, nós, a partir dessa experiência, nós geramos um conjunto de conhecimentos que já foi importante para gerar esse edital que foi feito na Ilha do Marajó. Mas hoje a gente tem informações concretas, né, de quais são os desafios mais básicos, né, em termos de custos, o que pesa, logística, essa parte, né, para poder orientar políticas públicas, que eu acho que é o grande estímulo, isso aí, esse aí, é criar referência para que a gente possa fazer boas políticas públicas que possam estar investindo recursos nessas realidades dessas escolas pelo Brasil afora. E nos outras realidades, além das escolas, né?
que a tecnologia ela serve, essa tecnologia e outras que existem, elas servem para atender as demandas descentralizadas que a gente tem pelo interior do Brasil, né? Bem, o que eu posso dizer agora é que nós do Instituto Água e Saneamento, a gente agradece a participação do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, na sua pessoa, Carlos Pereira, muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar da nossa série. E você que nos assiste, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, aperte o sininho de notificações para que você possa receber as notificações das próximas entrevistas. Esse vídeo faz parte de uma playlist que traz projetos e iniciativas que promovem o saneamento básico em áreas rurais, isoladas, ocupações urbanas precárias e acesso a banheiros e bebedouros públicos. Compartilhe este vídeo e ajude a inspirar mais ações como essa. Até breve.